Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Eu, Thaís Herede e Priscila Yasbeck, vamos juntos agora com você nesta segunda-feira, dia 11 de abril. Minha gente, uma vez um diretor do Banco Central, ex-diretor, do Banco Central, me disse o seguinte: política monetária é 70% de arte e 30% de matemática. Então é o seguinte, para que essa fórmula dê certo, tem um fator aí que é imprescindível. Se chama credibilidade. Já ouviu falar? Pois bem, nós, a sociedade, em economia a gente trata como agentes econômicos. Nós temos que acreditar que o Banco Central está tomando as decisões certas, que ele está acertando nesse equilíbrio muito frágil entre esses fatores concretos, os dados, esse 30% da fórmula, e a interpretação que ele faz do diagnóstico da situação e a dose que ele prescreve para lidar com a alta da inflação, ou seja, os juros. Nós também precisamos saber que a credibilidade tem DNA de tartaruga quando ela está sendo construída e ela cai que nem pedra quando ela se perde. Imagine todo esse repertório somado à situação da inflação em alta, que é um fenômeno mundial, mas aqui para nós já sabemos que ela é mais salgada, uma incerteza elevadíssima com a guerra lá fora e com as inflações aqui dentro, e aqui no Brasil tem um plus a mais nessa conta: o apagão de dados provocado pela greve dos servidores do Banco Central. No podcast de hoje, nós vamos falar um pouquinho do risco dessa cegueira de informações e as alternativas possíveis para o Banco Central não perder o foco naquilo que é mais importante: controlar o processo inflacionário. Priscila Yasbeck, você tem conversado com os representantes do Sindicato dos Servidores do Banco Central e eles estão dizendo que sim, o movimento pode prejudicar, por exemplo, a reunião do Comitê de Política Monetária, né? Exatamente, Thaís. Não só pela falta de dados que são usados para basear as decisões, mas também por causa de atrasos nas reuniões propriamente ditas. E aí, Thaís, o que eu queria trazer aqui de apuração sobre essa situação toda, o que está acontecendo nessa greve dos servidores, é que ela começou no fim do ano passado, quando o governo federal prometeu um reajuste aos policiais federais. Então, muitos economistas avaliam que o governo deu um tiro no próprio pé, mexeu num vespeiro que não precisava ter mexido, e agora todas as outras categorias estão pedindo esses aumentos. E aí, o Bruno Caraza, que é da Fundação Dom Cabral, muito especialista nesse assunto, ele resume a situação da seguinte forma: ele diz que o funcionalismo público, essas carreiras, esses servidores que estão entrando em greve, não só no Banco Central, como no Tesouro e como em outras instâncias do governo federal, eles estão mirando como reajuste salarial o teto do funcionalismo público, que seria o salário de um ministro do STF que ganha R$39 mil. Então, por exemplo, no caso dos servidores do Banco Central, a remuneração varia entre R$19 mil a R$27 mil. Eles estão pedindo um reajuste de 30%, que levaria o salário deles para perto desse teto do funcionalismo. Então, não é que eles estão pedindo ali um aumento no meio termo, eles estão pedindo um aumento mirando esse teto do funcionalismo. E aí tem um outro fator também que traz muitas críticas da sociedade, que é o fato de os servidores públicos terem uma remuneração maior do que os servidores privados. Então, tem um estudo muito lembrado, até o Caraza lembrou, de 81, que mostra que os empregados de estatais ganham quase 4 vezes mais do que os empregados de empresas privadas, sendo que 30% a 80% dessa diferença não é explicada pelo perfil, ou seja, pela competência. Tem estudos mais recentes que mostram uma diferença até um pouco menor, um do INSPER, que mostra que os servidores públicos ganham 12% a 15% a mais que os servidores privados, mas todos eles mostram que o funcionalismo público ganha sim mais que o servidor privado, isso sem contar a estabilidade que eles têm. É por isso que isso gera uma crítica muito grande, ainda mais nesse momento em que muitos economistas avaliam que as prioridades deveriam ser outras, né? Então, eu até já conversei sobre esse assunto antes com a Elida Graziani, que é especialista em contas públicas. Ela fala que não é a prioridade em um momento em que as pesquisas mostram que metade da população está em situação de segurança alimentar, 19 milhões de pessoas passam fome. Ela fala que não é o momento de reajustar os salários dos funcionários públicos. Só que, nas palavras dela, a gente está num momento, em uma situação, em uma conjuntura de orçamento cowboy, né? Então, leva o dinheiro quem grita mais alto. É isso que a gente vê nesse momento.
Aqui a gente não grita com vocês já sabem muito bem disso. E olha, nós não estamos entrando no mérito aqui de quem merece, quem não merece, se precisa ter reposição ou não. A realidade é que no setor privado, além da diferença de salário, a renda caiu desde a pandemia, a 7% menor do que um ano atrás ou ainda do que os níveis pré-pandemia. E as categorias mal têm conseguido repor ou pelo menos cobrir o custo da inflação. Não é nem ter ganho real, é cobrir o custo da inflação. Pois bem, enquanto esse impasse não é superado, o mercado financeiro e o Banco Central estão praticamente voando sem GPS. O próprio Copom precisa dos dados que ele mesmo produz para tomar decisão sobre os juros. Se já está difícil fazer política monetária com as informações na mão, imagine tomar decisão sem elas. Pois bem, é isso que nós conversamos, entre outros assuntos, com o Tony Volpon, que foi diretor do Banco Central e hoje é estrategista-chefe da WHG. Ele começa falando se faz falta ou não, como é que o Copom deve se virar diante desse apagão de dados e fala também, completando aqui, a sua visão sobre o que o Banco Central vai fazer com a taxa de juros. Se vai ter que subir mais ou não diante do choque que estamos vendo agora. Vamos ouvir. Olha, vários desses dados, inclusive, obviamente, a pesquisa da Focus, que é um dado muito importante em termos de calibragem dos modelos de projeção do Banco Central, isso é prejudicado por não ter esses dados. Agora, pode ser, eu acredito que, de fato, esse vai ser a grande escolha que o Banco Central terá que fazer. Eu acho que esse choque é grande o suficiente para colocar um risco bastante alto do Banco Central poder colocar, entregar a inflação na meta em 2023, que é a meta que eles estão perseguindo nesse momento. E aí o Banco Central vai ter que fazer uma escolha se adiciona mais restrição monetária para tentar atingir a meta em 23 ou aceita um certo desvio, dado que já tem uma posição restritiva. Bom, vamos falar também de outro assunto importante do dia, que foi a eleição na França. Então, Emmanuel Macron e Marine Le Pen passaram ao segundo turno nas eleições e Macron teve uma vantagem menos apertada do que se esperava. Ele ficou com 28% dos votos e Marine Le Pen com 24%, cerca de 24%. Isso trouxe um certo alívio ao mercado, porque antes as pesquisas estavam mostrando um empate técnico entre eles. Então, hoje os índices lá na França subiram já pela manhã por causa disso. E por quê? O que tem por trás dessa questão de Le Pen e Macron? O mercado vê que o Emmanuel Macron é considerado um candidato pró-mercado, reformista. Entre os projetos dele, por exemplo, ele defende elevar a idade mínima de aposentadoria de 62 para 65 anos. Então, são políticas ali que trazem um certo avanço em termos fiscais. E, enquanto isso, Le Pen tem já uma visão mais populista. Ela defende, por exemplo, já defendeu a saída da França da União Europeia, depois voltou um pouco atrás. Tem uma visão mais pró-Rússia e anti-OTAN, isso em meio à guerra na Ucrânia. Então, Marine Le Pen traz mais insegurança ao mercado. Ela também fala sobre corte de impostos, tem uma visão mais populista. Então, o mercado prefere Macron a Le Pen justamente por causa dessas incertezas que a Marine Le Pen pode trazer para o mercado. E aí queria destacar também aqui o que o editorial da revista The Economist, a capa dessa semana, traz de análise sobre a eleição na França. O que eles dizem é que o Macron enfrenta um problema que os políticos responsáveis sempre enfrentam quando concorrem contra populistas, porque ele oferece políticas enfadonhamente fundamentadas na realidade. Então eles dizem o que quer que vá agitar os eleitores, seja verdade ou não, enquanto candidatos mais ao centro, como é o caso de Macron, têm políticas que são menos chamativas, não tem tanta adesão do eleitorado. Então eles falam que hoje em dia já não é mais suficiente uma boa política de emprego e na economia para que um candidato vença a eleição. É preciso também que ele tenha um discurso que tenha adesão ali com a sociedade. Aí The Economist fala que no modelo deles, eles preveem que o Macron é o favorito no segundo turno, com 74% de chances de se reeleger contra 26% de Le Pen. Mas ainda assim, todos os jornais destacam nessa segunda-feira que o Emmanuel Macron tem uma chance de vitória maior, mas muito apertada ali, com cerca de 51% das intenções de voto contra 49% de Le Pen no segundo turno. Então é um assunto que ainda o mercado vai ficar muito de olho. A gente conversou, Thaís, com o Roberto Tucci Jr., que é CEO lá da casa de análise Home Research, e ele trouxe uma visão de como que o mercado deve repercutir, então, essas eleições na França daqui para frente. Vamos ouvir. O resultado do primeiro turno foi um pouco melhor do que o mercado esperava, quer dizer, o Macron
com 28%, foi melhor do que as pesquisas de boca de urna. Eu acho que é importante agora esperar o debate, que vai ser dia 20. Um debate é muito importante entre eles. Na eleição passada, a Marine Le Pen realmente foi muito mal no debate, e eu acho que assim, ninguém espera que ela consiga ganhar o debate do Macron. Ela não é muito sólida na questão econômica e tudo mais. Então, eu acho que o Macron deve explorar as contradições dela, quer dizer, que já falou em sair do euro, falou em sair da União Europeia, e a própria proximidade com a Rússia. Então, obviamente, mais pela questão de unidade da União Europeia, quer dizer, e de possível atrito que ela teria com Scholz, com Draghi na Itália, eu acho que o mercado vai ficar um pouco apreensivo. As pesquisas mostram, na média, aí, 53-47 no segundo turno, mas a Marine Le Pen ganhou muito recentemente, quando o Macron não estava fazendo campanha. Então, acho que isso vai ditar bastante os rumos do mercado europeu. Não acho que o Banco Central Europeu vá fazer nada no curto prazo. Então, o principal driver para o mercado vai ser o resultado da eleição. Eu acho que o Macron ganhando vai ter um resultado positivo. Também, obviamente, a gente não pode esquecer do desfecho da crise na Ucrânia. Olha, o segundo turno das eleições na França vai acontecer só dia 24 de abril. Até lá, vai ser uma miscelânea entre esse acompanhamento. A França sempre foi um país ali muito fechado em si mesmo e tal, mas agora o que acontecer lá vai ter repercussão no mundo inteiro, porque é uma sinalização do crescimento do populismo, do nacionalismo, e isso encarece, vou repetir aqui, a política monetária, a política fiscal, ou seja, para mais risco, é preciso mais aperto. Não deveria estar no cardápio dos bancos centrais um risco ainda maior, geopolítico, do que aquele que a guerra na Ucrânia já tem provocado. Vamos fazer o seguinte, vamos passar para a agenda da semana, que cola muito nesse debate. Óbvio que a campanha na França vai continuar aqui no radar de todo mundo, mas Priscila vai falar mais sobre a agenda externa. Eu falo sobre o que esperar aqui do Brasil. Hoje, segunda-feira, primeira reunião já com o nome de José Mauro Coelho como candidato à presidência da Petrobras, passando ali pelo comitê de elegibilidade da companhia. Vamos ver se vai dar certo, tudo indica que sim. Na próxima quarta-feira tem a tão esperada Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas para confirmar o novo conselho, saída de Joaquim Silva e Luna e os dois nomes indicados finalmente aceitos e que, por enquanto, parece que vão mesmo assumir as suas cadeiras. Nem vamos mais perder tempo dizendo aqui o que o Banco Central deveria publicar como focos de toda segunda-feira, porque já não vai rolar. O Banco Central diz que vai nos avisar, a imprensa, com 24 horas de antecedência, quando tiver certeza de que vai poder liberar algum dado. Seguimos em voo cego. Na semana, temos dados de atividade econômica do IBGE, serviços e comércio de fevereiro, fechando os dados de atividade econômica. Falando ainda desta segunda-feira, 2 encontros importantes. Setor aéreo vai ao Paulo Guedes, ministro da Economia, pedir ajuda, dizer, olha, o combustível das aeronaves explodiu e nós não estamos dando conta do recado. Roberto Campos Neto tem uma palestra nesta manhã e a grande expectativa é saber se ele vai endurecer mais o seu discurso no uso ali da taxa de juros para combater a inflação ou não, que seria uma mudança do que ele disse até a semana passada. E lá fora, Pri, o que a gente pode esperar? Bom, destaque de semana lá no exterior é a temporada de resultados nos Estados Unidos, que começa com um destaque para os bancos, então JP Morgan, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley divulgam seus resultados nessa semana. O mercado espera que as receitas das empresas do S&P 500 tenham aumentado cerca de 6% no primeiro trimestre em relação ao ano anterior e 9% de aumento também no lucro. Essas são as previsões dos analistas considerados pela Refinitiv. E o que todo o mercado quer ver é como um coquetel de inflação, de Fed, de Banco Central Americano mais duro, salários aumentando, condições financeiras apertadas e também a previsão para o ano mais difícil, com juros aumentando, com inflação alta e guerra na Ucrânia, vão já ter aparecido nesses resultados das empresas. Então, nas palavras de um analista de mercado, vai ser fascinante observar os resultados das empresas americanas nesse primeiro trimestre.
Além dos Estados Unidos, e inclusive essa questão dos juros, inflação afetando, foi o que estava em destaque no mercado agora de manhã também, os índices futuros americanos abrindo em queda por causa disso, porque na terça-feira vai sair dado de inflação lá nos Estados Unidos e tem expectativa de que a inflação passe de 8% no ano contra ano. Além disso, a gente tem, então, na Europa também, a previsão de uma nova discussão. Então, os ministros de Relações Exteriores se encontram hoje, nessa segunda-feira, em Bruxelas, para discutir uma nova rodada de sanções à Rússia e podem discutir o embargo ao petróleo. Inclusive, perguntaram hoje de manhã para o chefe da diplomacia da União Europeia se o petróleo poderia estar entre os embargos nessa nova rodada de discussões, e ele disse que é uma opção. Então, o mercado também vai ficar muito de olho nisso. Outro ponto também importante é o lockdown em Xangai, que está deixando ali os cerca de 25 milhões de pessoas da população de Xangai confinadas. Isso está afetando já bastante o mercado, está afetando o preço do petróleo e, inclusive, as pessoas de renda mais alta já estão com dificuldade para encontrar comida, então tem toda uma crise ali na cadeia de suprimento que o mercado fica bem de olho. Nessa segunda-feira, inclusive, os mercados na Ásia fecharam com uma queda muito forte. E por fim, na Europa, essa semana, na quinta, vai ter decisão do Banco Central Europeu sobre juros. Lembrando que com essa previsão de inflação muito alta no mundo todo, guerra na Ucrânia mexendo muito com as estimativas, é um ponto que o mercado observa muito, e por causa da expectativa de que o BCE seja mais duro, inclusive os índices europeus já abriram em queda nessa segunda-feira, exceto o índice lá da França, que acabou abrindo em alta, repercutindo o resultado um pouco mais favorável para Macron do que o esperado lá na França. E assim você vai começar a sua semana mega, hiper, super, blaster bem informado com o podcast do CNN Money. Se cuidem, um beijo e até a próxima. Tchau! Com a apresentação de Thaís Hered, Priscila Yasbeck, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.